Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 867 blogs diários e minguando até 423 dias, 30 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 867 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final, parte 67. Eu estou nesse título, Armagedon, Batalha Final, né, primeira parte. Eu vou produzir até a sétima parte, Armagedon, Batalha Final, certo? Então, essa é a primeira parte. Eu vou terminar essa parte com 75 blogs diários. Eu dividi essa primeira parte em dois subtítulos: à esquerda do corpo por ato missionário, né, que é a segunda parte, o segundo subtítulo, e o primeiro subtítulo, à direita do corpo por, à direita do corpo, né, à direita do corpo. Então, eu fiz a direita do corpo nessa primeira parte, Armagedon, batalha final, fiz a direita do corpo e eu fiz a esquerda do corpo, ato missionário, certo? Faz essa conscientização, certo? Para que você não se perca, você pode usar o primeiro número do título, explicando aí 867, esse blog em específico, 867 blogs diários, significa que eu já produzi 867 blogs diários. Se eu for voltar um antes, você vai para 866, certo? Se for antecipar, você vai para 868. Então, assim vai continuidade nos blogs diários. Então, essas numerologias deixa tudo prático para você. E é por isso que eu uso a numerologia dos meus títulos para ficar bem, bem prático para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, com a formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E por fim, a playlist da YouTube Music. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo essa playlist com 40 blogs diários, muito interessante. Faça esse trabalho de conscientização pela essa playlist, O Diabo Assediou em Mim. Muito interessante para que vocês possam estar ciente de tudo que for produzido dentro deste blog diário, certo? Uma boa referência para você fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus.
Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção: corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção: tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tenda a mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Perfeito. Muito interessante tudo que fora dito, né, essa abertura. Faça esse trabalho de conscientização nessa abertura, muito interessante para que as suas consciências ficam flexionadas para este blog diário, certo? Faça isso, faça por você mesmo. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. A expressão livre explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia, e gastronomia por fim. Esses são os 8 elementos contidos na nossa Bíblia significativa. Você faz essa percepção, certo? Entenda daquilo que eu estou aquilo que eu estou dizendo dentro deste blog diário, certo? Eu faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Vamos lá fazer a leitura do contexto e fazer a expressão livre. Se você não viu o blog anterior, é o primeiro link da descrição do vídeo. Veja para dar continuidade. Todos os meus blogs são uma continuação, certo? E faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada para que você não se perca de nada. Estava aqui fazendo a leitura aqui, né, recapitulando tudo que eu fora dito, como é que esse blog diário foi muito evolutivo. É muito interessante você começar do início, sabe? Tem expressão que eu fui evoluindo até chegar nesse nível aqui. Eu passei por várias expressões, aquilo que tem dentro da sociedade, relacionando absolutamente tudo, tudo. O blog diário falou sobre absolutamente tudo. Tudo aqui vai ficar bem esclarecido no reino de Deus. Aqui eu não sei, porque ideologia é muito delicado você relacionar, mas o reino de Deus, por sendo uma coisa mais simples, a gente não provocando uma desigualdade, a gente vai ficar tudo claro, lúcido para nós, certo? Aqui é uma coisa que vai minguar, as ideologias minguando, o trabalho de processo de unificação são coisas ideológicas. Depois que essas ideologias for embora, você vai ver o tanto que a nossa consciência vai ficar esclarecida. Então faz o trabalho de conscientização, volta a Deus do princípio. Eu evoluí várias expressões dentro desse blog diário, tudo bem especificado, muito. A estrutura deste blog diário é grandiosíssimo, certo? Se você está acompanhando pelo YouTube, você pode pedir a descrição, né, da leitura para vocês acompanharem as expressões, estudar as expressões com particularidade, certo? Vocês podem trabalhar isso na sua consciência, com sua leitura, com o seu entendimento, vai ficar muito perfeito, né? Eu gosto muito dessa forma do YouTube trabalhar, tudo que ele faz, muito interessante, muito bom, sabe? A forma, esses dias eu estava pensando, mas nossa, essa rede social muito bom para você relacionar as coisas dentro dela, né, muito bom. Esses dias eu estava ali fazendo estava ali, né, fazendo uma pesquisa, tinha uma IA aplicada nas perguntas ali, o resumo daquilo que fora que é o blog diário, resumo daquilo que é o blog diário, mas como ele faz uma coisa bem descritiva, é muito entendido, né, você vê o trabalho que muito bem aplicado, ou seja, muito bem administrados, né, os programas, muito bom, tudo tranquilo, ok? Entenda, muito prático, muito bom. Então faz esse trabalho de conscientização aí pela descrição, pela transcrição do vídeo, né, você pede para transcrever, a YouTube vai transcrever aquilo que eu estou falando, você vai poder
trabalhar isso na leitura, na visão. Dedique o seu tempo e vocês não perderão o seu tempo. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. Vamos lá. A particularidade do merecimento se aplica no comportamento do mentor de corpo, né, para que isto seja produtivo e relativo para este plano objetivo. Ou seja, o seu comportamento tem que se aplicar de uma forma que acrescenta e não que te diminui diante de outro relacionamento. Ou seja, muito relacionamento é formado por uma mentalidade de escassez, ou seja, a expressão humilde é também uma humilhação que você determina sobre o seu relacionamento. Ou seja, em vez de você ser humilde, você se humilha para o seu relacionamento, se fazendo menor ou maior por causa de sexo e dinheiro, desequilibrando o seu verdadeiro comportamento. E que nesta causa vai aparecer a escassez emocional do corpo por causa da criação relativa para outro relacionamento e provocando escassez emocional por seu interesse objetivo. A escassez emocional vai fazer com que você crie algo para o seu relacionamento. E nesta criação, em vez de você ser humilde com o seu comportamento, a sua aparição vai aparecer se humilhando para uma imagem que você mesmo criou, explicando dinheiro e sexo, sistema, religião e qualquer coisa que precisa de se mover, de se movimentar com esta imagem. Esta imagem vai provocar pensamento de incapacidade e de ostentação, provocando uma desigualdade na relação. E tudo isso é morte e pensamento de pobreza que vai te diminuir por diante de outro relacionamento. A morte, e quando vier representar um sistema, vai precisar de uma consciência vivificada por Deus para que este sistema se torne relativo, pois o sistema não tem o poder. O que tem o poder é também uma consciência vivificada por Deus. E por isto, a consciência vivificada se torna uma ameaça para o sistema. Ou seja, quando o sistema não tiver uma consciência vivificada para mover o sistema passa a ser inofensivo. Porém, existe possibilidade do sistema ser uma ameaça somente quando o sistema estiver representado por corpos com escassez emocionais, né? E isto só poderá acontecer quando os corpos emocionais não souber lidar com o sistema e que nesta causa, em vez deles usar o sistema na forma correta, eles vão colocar vírus emocionais no sistema para manipular o sistema. Só então o sistema passa a ser manipulável e flexionado, e que nesta causa os corpos emocionais vão usar o conhecimento de escassez emocionais, em vez de usar a sua consciência vivificada por Deus para manipular o sistema. Né? Perfeito isso aqui. Vamos lá. Vamos por parte. Às vezes eu quero pegar pelo meio, porque muitas coisas, quando eu estou lendo, buscando assim, muitas coisas esclarecidas para a gente, muito interessante. Vamos lá. Se vocês não viram o blog anterior, veja o primeiro link da descrição do vídeo, certo? Faz isso e faz o trabalho de conscientização, está muito continuado. A particularidade do merecimento se aplica no comportamento do mentor de corpo, né? Ou seja, a particularidade do merecimento se aplica no comportamento, né? Quando eu estou usando a minha vida, eu aplico no comportamento, eu uso a minha sabedoria para ser relativo, certo? Se eu aplicar no fruto diretamente, vai ganhar uma complexidade. Se eu estiver relacionando outro corpo, pode explicar o merecimento, pode explicar a minha realização, pode explicar o meu plano objetivos. Mas quando eu aplico no meu corpo diretamente, eu aplico na minha vida, eu aplico naquilo que eu devo esforçar
para me realizar com esse merecimento, o valor eu tenho para isso não ser uma coisa, eu tenho que ter o valor exato daquilo que vai me custar, e eu tenho que ter dedicação exata, se eu vou me entregar a esse estudo, a buscar o conhecimento, a me comportar, a buscar um emprego e me comportar sobre esses processos, a qual eu estou tendo lucidez no valor exato do meu merecimento. Não faço isso por uma expressão vazia. Eu vejo gente dando um monte de tiro no escuro. Por exemplo, as pessoas falam coisas, né? Deus realiza. Eu já vi que Deus realiza. Por exemplo, você fala alguma coisa que, eu vou ser uma pessoa, um empresário de renome, de sucesso. Beleza. É só uma expressão que você tem. Deus pode fazer isso? Pode fazer, claro que pode. Mas isso não está no seu comportamento? O que você está buscando? O que que você está, qual o valor que você está dedicando para merecer isso no seu comportamento? O que que você está dedicando? Nada. Está de braço cruzado, só falando palavra vazia para encantar o outro, usando palavras de feitiçaria, de encantamento a outras pessoas, falando um monte de coisa. Esses dias eu estava vendo uma pessoa das redes sociais falando: Salomão foi o maior feiticeiro do mundo, blá 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 blá. Pode ir aí. Você acha que estou preocupado, está querendo encantamento de pessoa? Não, a expressão foi leve, transparente. Significa que não tem encantamento, não tem nada. Eu sou o que eu sou, eu tenho uma realização única. Eu espero Deus para me realizar junto com Deus. Está tudo tranquilo, sabedoria, só isso, nada mais que isso, certo? Isso não tem encantamento. Agora, se eu mudo algumas coisas para mim ter alguma coisa, mudo alguma coisa, eu posso mudar alguma coisa nas minhas expressões e não deixar isso claro, não deixar isso lúcido para as pessoas, aí sim, eu estou encantando as pessoas, eu estou usando feitiçaria, eu estou usando aquilo que eu não tenho, que eu não estou aplicado no meu comportamento para encantar as pessoas. Não. Não, não tem nada disso. Aqui é um livro aberto, eu sou o que eu sou, né? E aí, tudo que eu estou apresentando dentro do blog diário são realidades daquilo que, da sabedoria, tudo que é aplicado no comportamento, merecimento, tudo com, né? Do jeito que você está vendo, vocês sabem muitas coisas, ok? Então, a particularidade do merecimento explica a particularidade do merecimento se aplica no comportamento do mentor de corpo, né? Para que isto seja produtivo e relativo para este plano objetivo, né. Então, a particularidade do merecimento eu aplico no comportamento do mentor de corpo, né. Eu falei do outra pessoa que está desabitada do outro lado? Não, eu tudo que eu tenho que aplicar no meu comportamento, tudo tem que ser para mim. Eu não posso aplicar isso absolutamente nem sonhar em relacionar isso a outra pessoa. Tudo aquilo que eu aplico isso, eu aplico no meu, tudo que eu se detalhe dos comportamentos, aquilo que eu aplico em mim, tem que ser para mim, porque isso é o meu fruto, é o meu objetivo, são meus méritos, são os valores reais daquilo que eu vou dar esforço, daquilo que eu não vou dar, aquilo que eu vou dedicar, aquilo que eu não vou, certo? Isso tudo são coisas que eu aplico no meu comportamento, eu não aplico no comportamento do outro, não. Fulano de tal, faz um trabalho para mim de escola hoje, tá? Aí você vai estar aplicando os seus interesses no comportamento de outras pessoas. A pessoa que vai estar aprendendo para você. Cadê os conhecimentos? Não está habitado, está desabitado com outra pessoa. Aí você tem a nota e vai lá e levar essa nota para o professor. O professor vai estar crente em você, que você é aquela pessoa, mas não vai saber quem fez seu exame foi outra pessoa, quem fez sua prova. Então você está aplicando o comportamento, está equivocado, isso tudo errado, certo? Quando você lidar direto com a necessidade daquilo que é o valor do merecimento, você não vai ter o valor do merecimento exato no seu fruto e você vai estar sendo negado da mesma forma, certo? Você acha que a empresa não sabe quando você for buscar um emprego, se você tem ou não conhecimento, se isso foi bem desenvolvido ou não? Existe coisas para você, né? Existe prova para você ser aprovado, né? Teste para você ser aprovado dos conhecimentos, certo? Entenda essas particularidades. Então, o mentor de corpo ele tem que se aplicar o valor do merecimento. Se vai custar alguma coisa, ele tem que se dedicar a seus comportamentos, a buscar esse conhecimento com esforço, com dedicação, qualquer coisa, e isso vai ser uma coisa bem independente. Se aplica isso em outras pessoas para ver se vai dar certo. Não vai. Não aplica nada em outras pessoas. Tudo que se trata de comportamento não aplica nada em outras pessoas, não aplica nada.
Quando você está no trabalho de mentoria, o que você tem é apenas expressões para que as pessoas possam mediar sobre aquilo que ela possa absorver de conhecimento, para que ela, no fim, ela pode avaliar e ela mesma pode decidir se ela vai ou não aplicar isso no comportamento dela, certo? E entenda isso. Isso é uma forma expressiva, certo? Eu não posso aplicar nada no comportamento de outras pessoas diretamente, eu tenho que deixar isso flexionado para que ela possa tomar decisão se ela vai ou não aplicar isso no seu comportamento, porque o comportamento ele explica um movimento único, um corpo único, uma vida única, um corpo simples, de entendimento simples, significa uma porta estreita para, né, que só um passa, não passa 10 nessa porta, porque é a sua vida, são coisas que é do seu interesse, é as coisas da sua relatividade, é as coisas do seu fruto, dos seus objetivos, é coisa do seu relacionamento, significa que só você pode determinar. Por quê? Porque você é o mentor desse corpo, certo? Entenda isso. A particularidade do merecimento se aplica no comportamento do mentor de corpo, para que isto seja produtivo e relativo para este plano objetivo, ou seja, o seu comportamento tem que se aplicar de uma forma que acrescenta. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui? Aqui, quando eu falo acrescenta, significa que o seu fruto vai sair. Acrescentar significa que o seu fruto vai sair, os seus planos objetivos vai sair, certo? Se você estiver se aplicando em um conhecimento para um conhecimento, esse fruto vai ser um plano objetivos, né, que você está adquirindo conhecimento, depois no fim você vai aplicar isso, né, no valor exato do merecimento, no seu comportamento para você trabalhar, certo? Existe o processo de caminhada que você vai aplicar também no seu comportamento para você adquirir esse tipo de conhecimento, fazendo uma mediação sobre aquilo que é sua sabedoria e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, vai depender por variedades de caminho que você vai passar durante esses processos, certo? Vai depender. Tem hora que você vai precisar de usar só os conhecimentos, tem hora que você vai precisar de usar só a sabedoria para relacionar outra pessoa, tem hora que você vai usar, né, vários tipos de coisas que tem dentro da sociedade, mas os mais comuns são aquilo que é relativo à vida e aquilo que é relativo àquilo que já tem dentro da sociedade. Relativo à vida é a sua sabedoria, aquilo que já tem dentro da sociedade são os conhecimentos, é uma coisa só, né, que muitas das vezes vai variar de a forma daquilo que você vai movendo dentro da sociedade, buscando, se movendo, você vai variar de vários relacionamentos, vai passar por esses processos. Ou seja, o seu comportamento tem que se aplicar de uma forma que acrescenta e não que te diminui diante de outro relacionamento. Ou seja, muito relacionamento é formado por uma mentalidade de escassez. Ou seja, a expressão humilde é também humilhação que você determina sobre o seu relacionamento. Perfeito. Esses dias eu estava, passei, né, eu estava passando por um ponto de ônibus, aí veio uma pessoa da rua, do nada, bem de uma rua, né, ele estava próximo ao ponto de ônibus, e ele já parou o ônibus, assim, de qualquer jeito para mim, só fez assim, com a mão assim, né, do jeito que tá, eu falei aí já vinha um ônibus, eu já estava mudando de faixa para mim cair na BR e sair desse bairro e cair na BR. Aí eu estava na faixa do meio esperando, né, aí ele viu o sinal dele, aí eu dei seta, aí veio um motoqueiro nessa faixa que são 3 faixas, uma da esquerda que era para ir para a BR, a do meio eu estava no meio, se caso tivesse alguém no ponto, aí ele apareceu do nada dentro do bairro e eu estava aqui no ponto, chegando no ponto de ônibus, aí veio um motoqueiro do lado aqui, eu parei o carro do jeito que estava, eu parei o carro na hora que ele deu o sinal, na faixa do meio para ele embarcar a pessoa, né. Aí ele entrou no ônibus e disse: "Bom dia". Eu considerei o bom dia dele, que estava uniformizado, falei assim: "A pessoa não tem dinheiro, ela está uniformizada, deve ser patrocinado pela empresa dele, a ignorância dele, qualquer coisa". Aí ele foi e ficou ali na frente, aí depois rapidinho estava quando eu caí, joguei o ônibus para a BR, aí ele veio com dinheiro, né, eu parei para ele já fora do ponto, ele já veio com dinheiro e colocou um dinheiro na minha mão,
já joguei o carro lá no acostamento lá e parei o ônibus naquele exato momento que me deu, já estava com o sangue lá em cima, né, tudo desequilibrado emocionalmente, tudo vacaiado, sem raciocínio nenhum. Aí ele já me deu o dinheiro, trocado, aí eu fiquei: "Nossa". Tinha uma pessoa do lado, eu fiquei eu tinha uma passageira do lado e ela ficou olhando para a situação, aí eu tentei me comunicar com ela, eu falei assim: os diabos o que mais tem no inferno são pessoas humildes, né, o que mais hoje você pode ver aí, o que mais tem no inferno são pessoas humildes hoje, são pessoas humildes. "Ah, eu sou humilde, eu não tenho acesso à internet, eu não tenho nada, eu não tenho aquilo", são as pessoas mais humildes, estão tudo no inferno, não têm acesso à tecnologia, eu não sou manipulado pelo sistema, pessoas humildes, são o que mais tem no inferno hoje são pessoas humildes, são pessoas humildes. Mas se você entende que essas humildade que eles têm é de humilhação por causa de sexo, por causa de dinheiro, por causa de uma coisa que ele está sustentando o sistema com as suas vidas, com as suas corrupção, com as suas ignorâncias. Aí eu falei para uma senhora, estava do meu lado, e assim, eu nervoso, eu gritei no ônibus, falei: "O que mais tem no inferno hoje são pessoas humildes". E ela falou assim: é isso mesmo, é duro", e começou a achar engraçado, eu também dei aquela gargalhada sarcástica, aí eu fiquei rindo, né, também daquela situação, mas você entende o que mais tem hoje dentro do inferno, o que mais tem hoje o que mais tem no inferno são pessoas humildes, bate no peito e fala: eu sou humilde", expressão vazia, humildade, "eu sou humilde". Da onde que as pessoas tiram isso, humildade, que expressão representa humildade? É um lixo emocional que as pessoas têm, "eu sou humilde". Não que ela não diz, mas pelo comportamento dela eu falei assim: "Poxa, essa pessoa é bem consciente, tranquila, chegou cumprimentando, bom dia e tal, já vai passar lá para trás, tranquilo, com o seu cartão". Aí ele me tira o dinheiro, estava lá no meio da BR já, mudando de faixa para mim seguir a viagem, a pessoa vai e me coloca o dinheiro para me cobrar a passagem dele. Isso aí aí vocês entendem que o que mais tem no inferno hoje, todo mundo hoje do mundo todo, todas pessoas são humildes, pode olhar aí. E aquelas pessoas que apresentam um caráter de mais simplicidade, mais simples, são aquelas mais desgraçadas ainda. São as pessoas mais desgraçadas, que diz que eu sou humilde, não tem celular, não tem tecnologia, não tem nada, não acompanha nada e tá aí, de qualquer jeito dentro da sociedade. São as pessoas humildes. Mas você entende que elas estão se prostrando diante do dinheiro, né? Amante, eu falei isso para a senhora, o que mais tem no inferno hoje são pessoas humildes, né? Amante do dinheiro, pessoas que amam o dinheiro, eles dizem que é humilde. Pessoas que amam o dinheiro é humilde. Nunca vai ser. Mas vamos aqui compreender essa ideia aqui. Vamos lá, ó. Ou seja, a expressão humilde é também uma humilhação que você determina sobre o seu relacionamento. Você diz que ser humilde, mas não é humilde. O que que seja humilde? Se você não representar uma ameaça para as pessoas, você representar um movimento único no seu comportamento, você representar que você não fica adorando o sistema de uma coisa, né? Tem mais essa parte, né? Antes que ele me faz tudo, tinha um cambista também na porta ali vendendo a passagem, né, e ele negou comprar a passagem do cambista por causa de 25 centavos. Aí ele falou: "Eu não vou comprar do cambista não, porque ele está querendo vender por mim para mim por 11 reais e por causa de 25 centavos eu vou pagar com motorista". Desse jeito, dessa arrogância toda. Mas aí você entende, é amante do dinheiro, ele achou que isso representava uma humildade, mas ele está colocando a vida de todo mundo em risco e tal, está amando o dinheiro, é amante do dinheiro, sei lá, qualquer coisa, certo? Quando eu entendo essas possibilidades. Vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui no contexto aqui, para a gente entender o que é humilde e o que não é. Vamos lá. Ou seja, a expressão humilde é também uma humilhação que você determina sobre o seu relacionamento, né? Ou seja, você vê um empresário, você fica prostrando diante dele porque ele tem muito dinheiro. Isso não é humildade. Você vê uma mulher bonita, vamos falar isso para você entender. Aí você fica prostrando diante dela porque ela é bonita. Isso não é humildade. Não é humildade, certo? Você entende que essas raças de inocências,
elas enganam muito, as pessoas enganam, elas são mais astutas. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, porque eles convencem com expressão vazia, com lixos emocionais, eles destacam isso na pessoa e as pessoas aceitam, sabia? Aceita isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim, nossa, que a pessoa ali educada, só porque chegou falando assim, uma expressão, mas eu já conhecia o comportamento da pessoa, a pessoa morou, né, na casa do meu pai, aí a pessoa falou, nossa, a pessoa é educada. Eu falei, não, não é educado não, irmão. Você está representando ameaça para os outros, dentro da sociedade, não tem nada de educação, certo? A expressão que ele está dando ali, ela está enganando as pessoas, está manipulando as pessoas com quem ela está relacionando, para parecer aquilo que os outros querem, para parecer aquilo que ela, a expressão dela que ela está dando, mas ela está mudando as suas formas, seu comportamento está desalinhado com a sua expressão. A sua expressão não condiz com os seus comportamentos, certo? Não condiz. O seu comportamento é violento, agressivo, é ignorante, é estúpido, é qualquer coisa. Mas aí ele tem aquela expressão de chegar bom dia para os outros e convencer as pessoas pelas expressões que ele está dando. E muitas pessoas caem nisso, certo? É igual hoje, toda a maioria das pessoas usa esses lixos emocionais para convencer outras pessoas. Ou seja, ó, a expressão humilde é também uma humilhação que você determina sobre o seu relacionamento. Ou seja, em vez de você se humilhar, né, ao invés de você ser humilde, você se humilha para outro relacionamento, né? Se fazendo menor ou maior por causa de sexo e dinheiro, e desequilibrando o seu verdadeiro comportamento. Quando você se faz maior ou menor, né, com outro relacionamento, você, ao invés de se relacionar uma coisa sábia, limpa, pura para as pessoas, você relaciona aqui uma desigualdade na relação. Ah, a pessoa é bonita, ah, a pessoa tem dinheiro, ah, a pessoa aquilo. Então você se diminui ou você se levanta, né? Você se diminui ou você se levanta, acima do outro. Assim como tem essas formas da gente relacionar dentro do nosso relacionamento conjugal, por exemplo, né, que existe aquela ideia da esposa estar esperando o marido para relacionar o marido, né, e o marido. Existe essas formas dentro da sociedade também que as pessoas se colocam acima do outro, causando uma desigualdade nos seus frutos, certo? Da mesma forma que a complexidade acontece dentro do relacionamento conjugal, acontece na rua também com as pessoas, certo? Tudo é uma exemplificação, certo? Entenda isso. Então, ou seja, ao invés de ser humilde de verdade e aplicar isso no seu comportamento, né, e que nesta causa vai aparecer a escassez emocional do corpo, né, por causa da criação relativa para outro relacionamento e provocando escassez emocional por seu interesse objetivo. Como é que você sabe que as pessoas estão provocando uma escassez emocional, um espírito de pobreza? Você olha para ela e vai ver. Tudo que ela relaciona é interesse, objetivo, tudo interesse objetivo, não tem sabedoria, não tem relatividade com a vida de outras pessoas, certo? Não tem, aí ela fica se humilhando para o outro ali, fica humilhando e fala isso que isso é humilde. Aí às vezes vê a pessoa e fala, nossa, a pessoa tem uma possibilidade de dar um emprego. Ela não vai lá conversar com a pessoa abertamente, fala, irmão, eu estou precisando de um emprego, você tem um emprego para mim? Não, ela fala assim: "Nossa, que pessoa mais maravilhosa, nem conheceu a pessoa, mas como você é muito importante, eu vi o seu status, olha só que pessoa, você está de parabéns", não que não seja, tá, não que não tenha que ser assim, mas você entende que neste tempo ele vai convencer com expressão vazia, ele vai estar modificando as suas expressões, aquilo que realmente está no seu interior, no seu íntimo. Às vezes ele não acha nada disso, mas ele está fazendo dos seus atos emocionais uma escassez, se humilhando para alguém, para que essa pessoa dê para ele. Não, eu sei as minhas capacidades, os meus valores, os meus merecimentos, eu vou lá e peço um emprego à pessoa. Falo assim, irmão, dá um eu preciso de um emprego, por exemplo, tranquilo. Eu converso isso relativamente. Ah, não estou precisando, beleza, tranquilo, vou bater em outro lugar na porta, certo? E se confiar em Deus, tudo vai dar certo, certo? Agora, se quando vocês ficar se humilhando e acha para os outros aí acha que isso é humildade, não é humildade. Você está mudando as suas expressões emocionais para manipular e se permitir manipular. Isso provoca escassez emocional, certo? Pelos seus interesses. Isso não é humildade, certo? Isso não é humildade, não é humildade. Por exemplo, já é muito delicado. Vou deixar só nessa aqui para você fazer percepção, que eu ia dar outro exemplo, mas não vou arriscar dar outro exemplo, não, para ficar uma coisa mais simples, ok?
A escassez emocional vai fazer com que você crie algo para o seu relacionamento, né. Então o que você vai ver que você está criando algo, significa que você está modificando aquilo que é coisa do seu interior, da sua relatividade. Aquilo que você acha que é verdade para você, você vai modificar isso na sua expressão, criando algo emocional para manipular e se permitir nessa manipulação, para você convencer as pessoas pelo aquilo que é o seu interesse, provocando uma criação pelo seu interesse, pelos seus planos e objetivos, deixando de ser humilde verdadeiramente, porque a única ideia que você tenha de humildade é a sua relatividade da sua vida, e quando você é sincero com as pessoas, então você é sincero, você é um corpo humilde, você é sincero para outras pessoas, você é um corpo humilde. Quando você não é sincero, você precisa modificar isso nas suas expressões, então você não é humilde, você está se prostrando diante do sistema, você está se prostrando diante de uma religião, né? Você está se prostrando diante de um sistema político, você está se prostrando diante de qualquer outro tipo de coisa para se ter essas coisas a qualquer custo. Então isso não é humildade. Não é humildade. Humildade é o quê? É o ser honesto com as minhas expressões, aquilo que eu sou, aquilo que eu manifesto. Então, isto é humildade. Significa que eu sou dentro, eu expresso as mesmas coisas fora, certo? A pessoa vai gostar ou não vai gostar, vou perder ou ganhar, eu sou o que sou e pronto, um livro aberto, sem manipular as pessoas, certo? Sem usar essas ideias de feitiçaria emocional do corpo para impressionar as pessoas por aquilo por aquilo que as pessoas querem ouvir. Ah, você é a pessoa sabe. Ah, você é aquilo, você é aquele outro, blá blá. Ah, sim, vou te dar um emprego porque você é muito simpático, blá blá blá. Cadê os conhecimentos das pessoas? Vou te dar um emprego porque é simpático. Não, cadê o conhecimento? A empresa que tem, eu preciso de pessoas que dominam certas coisas. É isso, é que formam uma empresa boa. Não é pessoas que têm expressão, que é simpático, nada disso, ok? Entenda isso. A escassez emocional vai fazer com que você crie algo para o seu relacionamento. E nesta criação, em vez de você ser humilde, né, com o seu comportamento, né, a sua aparição, você vai aparecer, né, vai aparecer de vai aparecer se humilhando para uma imagem que você mesmo criou. Você entende que tudo isso partiu de você, do mentor de corpo, o mentor habitado, ele mudou o seu comportamento, mudou a sua expressão, ele não foi sincero, ele não alinhou os seus comportamentos, nem as suas expressões para dar isso, porque ele quer manipular alguma coisa na sua expressão para manipular e se permitir nessa manipulações emocionais, certo? Provocando uma escassez, um espírito de pobreza. Quanto mais você se humilha, mais humilhado você fica. Você acha que você vai se humilhar para os outros, você vai ficar exaltado? Não, não vai. Não faça isso. Você acha que se você humilhar para os outros, você vai ficar exaltado? Não, não. Ainda mais se quando você humilha, você sabe que você é uma consciência divina, que você é uma consciência divina que habita junto com você no seu íntimo. Você se humilha a outra pessoa, você se humilha quem está habitado junto com você. Você humilha a Deus também. Então, você está depositando, né, a sua fé, você está depositando tudo, o seu caminho, sua fé, a sua crença, você está depositando tudo na outra pessoa. Não. Deus determina as coisas, certo? Se Deus quiser dar um emprego para você, ele entra na empresa, você vai trabalhar nessa empresa. Ah, mas o dono daqui não gosta de mim, mas você vai trabalhar aqui porque todas as coisas aqui são meu. Deus é assim. Então, eu não vou precisar de me humilhar por diante de uma pessoa. Eu tenho que buscar os bons relacionamentos, a sinceridade nas minhas expressões, ser sincero com as pessoas. É isso que não faz com que eu nego a Deus que está no meu íntimo e não nego meu irmão também. Se eu negar o meu irmão também, achar que eu fazer descaso dele, porque provocar um desequilíbrio também na minha relacionamento, por causa que eu sou o adorador de Deus, Deus está em mim, resolve todas as coisas, eu não preciso me humilhar para outro homem. Você viu que mudou tudo, mas é a mesma coisa. Mudou a sua forma de expressar, mas é a mesma coisa. Agora você está defendendo uma coisa falsa, um Deus falso, certo? Porque tudo são um equilíbrio, aquilo que é sinceridade, aquilo que você está manifestando sincero para você, sincero para o outro, é relativo. Agora, eu também vou chegar aqui e vou dizer, não, meu Deus resolve todas as. Porque expressão vazia, o que, que eu estou falando isso para as pessoas?
A minha intimidade é eu e Deus, eu não preciso ficar contando história para os outros para que elas acreditem naquilo que eu estou falando, para buscar a aprovação de outras pessoas. Não existe isso, são as mesmas coisas. O que mais acontece hoje dentro da religião é isso, as pessoas usam o nome de Deus em vão, de uma forma que eu não preciso dos outros, eu não preciso, e fica maltratando os outros por causa de Deus. Presta atenção nessas detalhes, certo? Nada de mais, nada de menos. Eu tenho que fazer trabalho, ver o valor do meu merecimento e aplicar isso no meu comportamento e ser sincero com as pessoas. E não provocar uma desigualdade na relação, nem para mais, nem para menos. Nem achar que eu. Não, sincero. Isso demonstra a minha humildade, certo? Eu alterei isso na minha expressão, eu deixo de ser humilde para me humilhar diante dos outros. Aí, né, eu humilhar. Ou então eu desprezo uma pessoa boa porque o meu Deus está habitado comigo. Mas esse Deus são coisas dos meus interesses, de novo, coisas objetivas, aquilo que eu acho, que eu estou confessando Deus no meu íntimo, no meu interior, mas eu estou desprezando outra pessoa. Existe muita ideia sobre essa ideia. Você tem que fazer a percepção e trabalhar isso na sua consciência, certo? Nada que você faça sem percepção, trabalhar isso de uma forma certa, correta, ok? Faça isso. Então, a escassez emocional vai fazer com que você crie algo para o seu relacionamento, né? E, né, e nesta criação, em vez de você ser humilde com o seu comportamento, né, a sua aparição vai aparecer ser humilhado para uma imagem que você mesmo criou, né? Você mesmo criou porque você aumentou dessa imagem, você provocou uma desigualdade na relação, explicando dinheiro, né? Explicando dinheiro, sexo, sistema, religião, qualquer coisa que precisa de se movimentar com esta imagem que você criou, né? Aí quando você está movimentando algo por os interesses, provocando a desigualdade na relação por os interesses, então você está movendo essa imagem. As pessoas vão olhando para você, nossa, essa pessoa está muito negada, eu estou vendo nela as crises que ela tem, ela está com o seu comportamento tudo negado, está provocando desequilíbrio, né? O Deus dela é maior do que o do outro, qualquer coisa. Ela está relacionando uma diferença, manipulando outras pessoas para se ter um emprego, para se ter alguma coisa, qualquer coisa, certo? E faça essa percepção, são várias formas. Esta imagem vai provocar um pensamento de incapacidade e de ostentação. Você entende que tudo que você cria, ou ela te demonstra inferior, ou ela te demonstra ostentado, que você tem muito, né? Existe aquela pessoa que se diz ser humilde, ela se mostra incapaz. Ela mostra uma impotência, uma incapacidade, ela se demonstra no seu comportamento, se demonstra uma impotência, uma incapacidade. Agora, tem outro que quer ser para mais, ele se ostenta, ele coloca no status dele que tem uma Ferrari, mas ele tem um Fusca, né? Ele coloca no status dele que ele é feliz, mas ele está triste. Ele coloca no status dele que é uma coisa, mas e vai mudando isso de acordo com aquela necessidade que ele sente de relacionar coisas negada de toda forma. O mais comum é a incapacidade ou a ostentação, certo? Às vezes eles colocam incapaz e para se fazer humilde, ou ele se coloca ostentado para se fazer grande, para se fazer rico, para se fazer milionário diante das coisas. Ambos são uma escassez, escassez emocional, pobreza, mente pobre, certo? Esse tipo de pessoa pode ter bilhões de pessoas e ele vai continuar incapaz, vai continuar com mente de pobreza e incapaz de relacionar outro corpo emocional, incapaz de ter sabedoria para relacionar outras pessoas, incapaz de qualquer coisa, certo? Entende? Vai ser pobre, porque o que determina a nossa riqueza são os nossos bons relacionamentos, certo? Com a nossa sabedoria, aquilo que nós somos relativo a outro corpo, qual tenho dado exemplo, explicando mais aquilo, a sua honestidade na sua expressão, naquilo que você está manifestando, aquilo que você é interior, você manifesta isso de uma forma alinhada com as suas expressões, honestidade nas suas expressões, isso significa que você é uma pessoa humilde, que você tem uma forma de pensar, uma forma de realizar e que você não está mudando isso nas suas expressões. Aí sim você é humilde. Agora, eu estou demonstrando incapacidade, eu estou ostentando, isso é escassez emocional. Eu posso até ter o poder econômico, mas se eu não tenho essa sabedoria, né, de controlar
de administrar bem essas minhas expressões sobre o meu bom comportamento, não vai ter nada. Você vai ter muito dinheiro, mas vai maltratar a sua esposa, vai maltratar os seus filhos, vai maltratar todas as pessoas que estão. Isso não é sabedoria, isso é coisas que você relaciona no lugar de sabedoria. Você vai para se ter coisa a qualquer custo, certo? Entenda isso. Então, vamos lá recapitular. Então, vamos lá recapitular. Vamos lá. Qualquer coisa que precisa se movimentar com esta imagem. Esta imagem vai provocar pensamento de incapacidade e de ostentação, provocando uma desigualdade na relação. Perfeito. E tudo isto é morte e pensamento de pobreza que vai te diminuir por diante de outro relacionamento. Bem explicado, perfeito tudo. A morte, quando vier representar um sistema, vai precisar de uma consciência vivificada por Deus para que este sistema se torne relativo, ou seja, todos nós somos relativos. É isso que sustenta o sistema. O que sustenta o sistema não tem poder de sustentar um homem, porque são coisas que está parado dentro da sociedade, esperando que nós mova ele de um lugar para o outro. Nós é que movemos ele. As coisas mais importantes que Deus criou são os corpos emocionais. É nós movemos tudo que está à nossa volta, é nós que determinamos a nossa destruição e a nossa construção, a nossa destruição, o nosso bem, o nosso mal, são cada uma das pessoas que determina isso nos seus comportamentos diretamente, tá? Entenda isso. Então, a morte, quando vier representar o sistema, vai precisar de uma consciência vivificada por Deus, né? Para que este sistema, né, se torne relativo, né? Pois o sistema não tem poder. Tem, não tem? Não tem, não, né? O sistema não pode olhar se tem algum poder. O sistema é um objeto, é coisas paradas dentro da sociedade, não é ser humano, não é ser que a gente pode dizer sábio, não é tem sabedoria de Deus, não é nada com Deus. O sistema são coisas que o homem cria, ele vai lá, cria e coloca lá, isso aqui vai servir para utilidade tal, isso aqui para tal, o dinheiro vai ser para ser comercializado, uma coisa e outra dentro da sociedade, blá, 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 muitas outras coisas. Então, tudo isso fica parado é o sistema. Tudo que está parado é o sistema. Tudo que está parado é o sistema. Relaciona isso na sua consciência. Hoje nós temos essa internet que é muito. Você vê que a internet ela movimenta uma informação para um lado e do outro. Ela quase parece que tem a sua ideia. Parece que ela é quase relativa, mas ela não é relativa. São coisas que o homem criou. As informações, o veículo de comunicações faz com que ela seja relativa. Ela parece ser relativo, mas não, são tudo coisas que o homem cria, determina, são um áudio que ele manda, é coisa que ele grava e deixa gravado para o sistema, e ele vai compartilhando isso com todas as coisas, então vai formando esse sistema. Parece quase que uma coisa humana, mas não. Ou ele precisa de uma mente mais divina, um movimento, uma coisa mais de Deus, né? Ou seja, para o reino de Deus, ou para a formação de Cristo. Cristo é tudo aquilo que fica parado, né? Deus pode representar várias coisas dentro da internet, certo? E com certeza, né, é assim que funciona, certo? Entenda isso, certo? Muitas das coisas que acontecem dentro da internet, esse trabalho todo, são, às vezes, muitas vezes Deus está, né, consciência, Ele é poder, Ele é tudo, né? Ele pode né, escrever escrever, mandar uma mensagem para você, escrever, mas pode, mas não é isso. Deus hoje não relaciona matéria. Quando ele vier a relacionar matéria, ele fora sacrificado e foi representar esse sistema das pessoas né, que depois ele se tornou, as pessoas se corrompeu o sistema, né, e foi com seus atos emocionais. Existe várias ideologias, ok? Entenda isso. Então, a morte, quando vier representar o sistema, vai precisar de uma consciência vivificada por Deus para que este sistema se torne relativo, pois o sistema não tem poder. E o que tem poder é também a consciência vivificada por Deus. E por isso, a consciência vivificada se torna uma ameaça para o sistema. As pessoas falam assim: o
o sistema é aquilo, o sistema é aquele outro, o sistema uma coisa. Não, não, nós que movimentamos, nós que movimentamos o sistema ele é parado, ele é uma coisa parada, nós que movimentamos nossos atos emocionais, pode olhar aí, dentro da internet você vai ver que nós, tudo que nós fazemos, nós gravamos, nós deixa aqui, são tudo uma mão humana que determina aquelas escritas, que determina aquela fala, que determina aquele programa, que determina aquelas coisas, são tudo coisa feita por mão humana. Então ele vai formando o sistema e vai movimentando o sistema, da medida da forma que ele vai movimentando, porque ele é uma consciência relativa de Deus, certo? O sistema não tem essa capacidade, que nem às vezes eu vi os robôs ganhando personalidade, relatividade, por exemplo, né, que eles ganhou consciência própria e começou a matar os humanos. Esses dias eu vi esse negócio. Não, isso é coisa de ficção científica, não existe isso. Porque o sistema são coisas que o homem movimenta, são coisas que o homem movimenta, entenda isso? Ou seja, quando o sistema não tiver uma consciência verificada para mover o sistema passa a ser inofensivo. Porque essa ideia de quando você não tem uma consciência verificada, o sistema passa a ser inofensivo porque ele precisa de alguém que se move ele, né? Que faça dele uma utilidade, certo? Porque até então os sistemas são coisas paradas, que está dentro da sociedade. Porém, existe possibilidade do sistema se tornar uma ameaça somente quando o sistema estiver representado por corpos escassos e emocionais, né? Hoje, o que mais você tem dentro da sociedade? Aí pessoas alterando tudo, né? Por exemplo, você vai para as mídias sociais, as pessoas ostentam alguma coisa, manipulam uma coisa, manipulam outra, fazem uma coisa. Então, tudo, a grande maioria dessas ideias escassas emocionais, pobreza, busca os seus interesses próprios, vai manipulando o sistema fica flexionado. E depois as pessoas chegam na conclusão e dizem: olha, a internet é uma coisa ruim, está destruindo as. Não, não é a internet. São as formas que as pessoas estão relacionando à internet, as formas que as pessoas estão relacionando ao sistema. Isso aqui é uma coisa boa, certo? Quando você vê que esse sistema parar, por exemplo, ele parar, quando o homem entender que isso é coisa neutra, que ele é um objeto, que ele parar de se mover por interesses equívocos do sistema, você vai ver que o nosso fruto vai ficar bom. Hoje, depois do sistema, por exemplo, daquilo que nós pode frutificar bom, é um fruto ruim, com os interesses emocionais, com um pensamento de pobreza escasso, tudo que cai por fora na coisa do sistema aí são coisas ruins. Mas pode ser uma coisa boa, pode representar uma coisa boa, eu tenho minha sabedoria, eu manifesto isso a meu corpo expressivo de uma forma humilde, eu vejo que o meu fruto é independente, tudo cai aí. Hoje, para você ver, você tem internet aí. Esses dias eu estava no ônibus pagando, eu estava falando com um colega, falei: "Não, que legal, olha só, estou pagando aqui minhas contas pelo celular mesmo, e o que eu custaria muito tempo para mim e fazer isso na lotérica, eu estou fazendo isso aqui em questão de segundo. E eu vou lá e pago, aí eu vejo tanto que é seguro, você vai todo dia você tem uma boleta do cartão, todo mês vem aquele boleto repetindo, e você vai repetindo aquilo, vai pagando e tudo fica bem seguro. Ou seja, isso é o sistema, você vê que tudo, a praticidade que eu tenho, né, de me organizar, de fazer umas coisas boas, eu estou usando ele. Quando essa ideia é representar os valores, por exemplo, valores das pessoas, aquilo que ele produz no seu interior, ele manifesta no seu fruto, o sistema vai reconhecer, por exemplo, vai reconhecer os seus valores exatos, os seus merecimentos, aquilo que você trabalhou, está tudo no seu CPF, o que você gastou, o que você ganhou, o seu ganho, o que você ganhou, o que você gastou, então todos os seus valores vai ser exato. Ninguém vai te chegar aqui e vai pagar, falar assim: esse dinheiro aí é meu, né? Como é que eles vão roubar você, por exemplo? Não tem como roubar você, não tem espécie física, não tem nada, só tem os valores que você gerou, aquelas coisas todas, né? A era digital está aí muito, muito, muito presente, explicando isso. Esses dias eu vi um palestrante dizendo assim: quem não está acompanhando o digital, quem tiver no analógico vai ficar para trás. Você viu que você entende que o analógico ele explica o nosso comportamento, mas o digital, quando ele cai direto no nosso fruto, ele dá o valor exato daquilo que nós produzimos. Quando ele cai direto no fruto, ele dá o valor exato daquilo que nós produzimos. Significa que não tem como os seus frutos misturar com o fruto do outro, nem o outro do outro. Então, cada um vai ter as suas particularidades, vai ter as suas formas de você se realizar, certo? E no futuro, por exemplo, pode até ser que eles façam assim uma, um, uma, um, uma
aquele negócio de, declaração de imposto de renda pelo seu CPF de uma forma automática, você já coloca automática, você já sabe tudo no CPF. "Ah, eu vou dar parte do meu ganho para uma pessoa que merece aqui", e tudo ele vai dar o parte do ganho dele, né, ele vai ter que especificar isso na declaração, a pessoa vai estar do outro lado recebendo, e vai ter que entender que ele ganhou, que foi doado, que é dinheiro, tem que ter várias programação para isso se organizar. Ou seja, quando o sistema tiver, representando os frutos diretamente, o digital estiver representando o seu fruto diretamente, no né, ele vai estar defendendo os seus frutos, os seus interesses, aquilo que você produziu, certo? Então vai acabar essas ideias de você comprar coisas, drogas dentro da sociedade de qualquer forma, sei lá, qualquer coisa, certo? Se você vai gastar, você vai ter que justificar isso na declaração do rosto de renda. O que que você comprou? Você comprou droga, isso aqui está legalizado, não está legalizado? Por que que você fez isso? Várias possibilidades, entenda? É só para demonstrar que o sistema é bom, né? A gente não sabe de como isso vai proceder no futuro, certo? É só uma especulação. Então, o sistema passa a ser inofensivo, porém existe possibilidade do sistema ser uma ameaça somente quando o sistema estiver representando os corpos com escassez emocionais. E isto só poderá acontecer quando os corpos emocionais não souber lidar com o sistema, né? Eles não sabem lidar com o sistema, então eles modificam o sistema. E muito dele vai fazer coisa errada e vai ocupar o sistema. O que mais tem hoje aí? As pessoas faz tudo vacaiado dentro da sociedade, né, faz de tudo de qualquer jeito dentro da sociedade e tal, aí depois eles vai lá e culpa o sistema. Não, o sistema não tem nada a ver com isso. Você que está dando sua vida para o sistema, você que está forjando o sistema, é você que está corrompendo o sistema não tem nada a ver não. É você que é corrupto, não é o sistema. Pode estar aí, ele fica paradinho esperando, essas consciência vivificada mover por uma coisa equívoca ou por uma coisa certa, e fica esperando. O que você mover, ele vai te dar resposta na hora, certo? Isso é uma organização, é uma cidade que Deus construiu, né, para que as pessoas possam frutificar, possam valorizar os seus frutos de uma forma independente, né, e com realização pessoal, com realização com Deus, com realização com outro corpo emocional, certo? Para que não ter essa confusão, né, certo? Que tem hoje. E que nesta causa, em vez, né, deles usar o sistema de uma forma correta, eles vão colocar vírus emocionais no sistema, né, para manipular o sistema. Só então o sistema passa a ser manipulável e flexionável, né? O que que quer dizer vírus emocionais? Você vê que os nossos corpos ele é tão flexionável que ele pode mudar qualquer coisa. Eu posso fazer alguma coisa e colocar a culpa no sistema. Por exemplo, eu posso fazer uma coisa errada e colocar a culpa em Jesus, nessa imagem aí. "Ah, Jesus é o Satanás, é o diabo, blá, blá, blá", e inventar várias coisas aí. Posso fazer isso, colocar a culpa em outra pessoa que está lá fora. É o que mais teve dentro das comunidades hoje religiosas foi isso, é desvalorizar os seus valores dos seus merecimentos para colocar a culpa no outro e aplicar isso no seu comportamento de uma forma equívoca e colocar a culpa no outro. "Ah, Satanás, o diabo". Não, irmãos, você é Satanás, você é o diabo, você é qualquer dessas coisas negadas aí que as pessoas criaram para relacionar os comportamentos das pessoas, você é isso, certo? Entenda essas particularidades, é isso que é você, não é mais nada mais que isso, ou seja, não existe essa espiritualidade, que tudo depende de um comportamento, daquilo que você está aplicando no seu comportamento, da forma que você relaciona isso de uma forma equívoca, é você mesmo que vai fazer, porque você é o mentor do seu corpo, você é dono da sua vida, você é dono do seu corpo, e quando você é íntimo com Deus, você faz discernimento de várias coisas, consegue ter uma sabedoria. E quando você não tem, você faz as coisas erradas e coloca a culpa no outro. Não, não existe isso, não existe. Tudo é sua, você é o mentor do corpo, você erra pelo seu mal, você acerta pelo seu bem, simplesmente isso, nada mais que isso. As suas crises não vai muito longe, pode acreditar nisso, que não vai mesmo. Então, e que nesta causa, ao invés deles usar o sistema de uma forma correta, eles vão colocar vírus emocionais no sistema, né, para manipular
o sistema, só então o sistema passa a ser manipulável e flexionável, né, flexionado a partir do corpo emocional. E que nesta causa os corpos emocionais vão usar o conhecimento de escassez emocional, ao invés de usar a sua consciência vivificada por Deus para manipular o sistema, certo? Eles vão usar suas consciências emocionais para para manipular o sistema. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se vocês se interessou, achou isso interessante, assim, nossa, eu aprendi muito, então você se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo. Fora disso, não preciso que vocês façam nada, certo? Só faça isso se realmente for do seu interesse. Se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo, obrigado pela força, a força é sua, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.